Olá, pessoal, seja bem-vindo e seja bem-vinda nessa aula de história. E nessa aula eu vou explicar um pouquinho sobre o nosso conteúdo que vamos iniciar no capítulo 7. Então, se acaso você está meio perdido e meio perdida aí no meio dessa apostila nova, linda que você recebeu, fique tranquilo e fique tranquila que você vai se organizar os seus pensamentos em relação à apostila e o conteúdo da apostila. Fique atento e fique atenta. Espero que você esteja com a apostila do lado, para lápis e borracha para você fazer junto a atividade, para você entender o conteúdo. Se for preciso grifar a apostila para você conseguir entender esse conteúdo sobre o capítulo 7. Então, na sua apostila, nós vamos iniciar o capítulo 7. E qual que é o tema desse capítulo 7, professora? O antigo mundo grego. Ô, professor, então quer dizer que nós vamos estudar sobre os antigos gregos aqui nesse capítulo 7? Sim, nós vamos estudar sobre os antigos gregos. Espero que você esteja preparado e preparada para ir ao passado e entender esse mundo tão distante, mas também tão presente da gente, do nosso presente, porque nós temos muitas coisas que tem até hoje, que permanece até hoje sobre os antigos gregos, certo? Então vamos lá. O que nós vamos então aprender nesse capítulo, professor? Afinal, quais são os tópicos, né? Como que nós vamos aprender, sobre o que nós vamos aprender nesse capítulo 7? Nós vamos aprender sobre os aspectos culturais, econômicos do antigo mundo grego, a herança que esse povo deixou para a gente. Nós vamos entender a sociedade cretense, micênica, para a formação da cultura grega. Nós vamos entender o período que divide a história da antiga Grécia. Nós vamos ver a formação das cidades-estados, das chamadas polis. Nós vamos ver quais são os principais conflitos que ocorreu nesse momento da antiga Grécia. Nós vamos entender também sobre Esparta, sobre Atenas, essas duas cidades muito importantes que nós vamos descobrir o quão elas eram importantes. E também nós vamos entender sobre a Guerra de Troia. Então se prepara, tem muito assunto legal para a gente entender sobre o capítulo 7. Vamos lá então? Se você olhar aí na sua apostila, na abertura da sua apostila, você vai perceber que tem aqui uma abertura. E nessa abertura tem uma imagem aqui que mostra um pedacinho aqui da Grécia. Atual Grécia, tá bom? Se você ver a legenda aqui, você vai ver que é da atual Grécia, lá de Atenas. É uma construção, o que ficou, né? O que restou dela. Você pode perceber que essa região aqui da Grécia é uma região bem montanhosa, não é uma superfície plana. Lembra da professora Rosana aqui de Geografia? É uma superfície bem montanhosa, não é uma superfície planinha, lindinha assim. Ela é mais montanhosa, então a Grécia você já tem essa característica de montanhosa. Olha só, o que vocês precisam entender? A periodização do mundo antigo grego é feito em 4 períodos. E esses períodos estão relacionados a Ilíada e a Odisseia. Professor, o que significa Ilíada e Odisseia? São 2 livros que Homero ele escreveu. Esses 2 livros, eu vou pegar aqui para vocês, esses 2 livros. Aqui, ó. Esses 2 livros, Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia, que são dois livros muito importantes para entendermos a cultura antiga grega. Então não se esqueçam, esses 2 livros são muito importantes. Quem escreveu? Homero. Então olha só, lá na sua apostila você está na página 355, você vai ver que é classificado ali, que é separado em 4 períodos. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico e o período clássico. Esses são os períodos relacionados à antiga Grécia, certo? Professora, por que tem aí o pré-homérico? Porque foi antes dessas obras aqui, ó. Olha só. Época da ascensão da sociedade cretense e da sociedade micênica. Se chama pré-homérico porque antecede os períodos das obras do poeta Homero. Ou seja, esse período pré-homérico é antes dessas obras aqui.
Mais ainda, e o período homérico? O que significa período homérico? Quer dizer que foi no período que Homero escreveu essas duas obras aqui, certo? Então vamos continuar. E o período arcaico? É o período que começa a desenvolver, a florescer as cidades-estados, as chamadas polis. E duas são principais, não se esqueça, Esparta e Atenas. Grifa aí, ou pode escrever aí no ladinho da sua apostila. Atenas e Esparta são duas cidades muito importantes para você entender lá para frente. E o período clássico, o que é o período clássico? É onde as artes e a filosofia se desenvolvem, onde aqueles pensadores começam a surgir, os grandes filósofos. Lembra da professora Fabiana que fala sobre a filosofia, sobre os pensadores? É o período clássico da antiga Grécia, certo? Na página 355 ainda, você tem um mapa, e nesse mapa mostra como que quais são aí as cidades-estados, né, as suas polis. Polis significa cidade-estado. Então você pode ver aí várias cidades-estados aí nesse mapa da Grécia Antiga, tá? Na próxima aula eu vou explicar para você o que significa os cretenses, esse povo, o que significa esse povo, de onde veio e por que é tão importante esse povo cretense. Te espero lá na próxima aula. Os cretenses.